Fala pessoal, tudo bom com vocês? E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito comum nas nossas igrejas, na sua igreja local aí, mas também na extensão delas que se tornou aí a internet, as redes sociais, o Instagram, né, os Reels e os vídeos curtos, aqueles cortes que a gente vê aí, que normalmente está nos nossos celulares, a gente já manda ali no grupo da igreja, ou a gente está sempre comentando. E infelizmente, às vezes a gente até acaba acreditando nesses cortes, nesses videozinhos curtos, sobre pregação e pregadores. Eu não quero imitar aqui ou pedir licença para tomar emprestado o nome do livro do Martyn Lloyd-Jones, Pregação e Pregadores, para que a gente possa comentar desse assunto. Em que muitas vezes a gente quer escolher o pregador, a gente tem uma preferência por algum pregador ou por outro, de acordo com aquilo que o pregador aborda, que faz mais sentido para a gente. A gente tem preferência por aquele pregador que é mais conservador, que vai refletir mais as nossas ideias, ou a gente tem aquela preferência por aquele pregador mais liberal, que vai refletir mais as nossas opiniões, talvez políticas ou ideológicas a respeito de determinado assunto. E a gente tem aí esse leque, né, essas cartas. E a gente vai analisar hoje aqui como se a gente tivesse, para quem lembra lá dos anos 2000, sobre os cards do Yu-Gi-Oh! Não estou fazendo aqui nenhuma apologia, tá, pessoal, ao jogo, mas a gente vai tomar emprestado para a gente fazer uma ilustração. Nesses cards, os personagens, eles tinham ali... esses personagens tinham uma descrição dos seus poderes, das suas habilidades, naquilo que eles eram mais fortes, naquilo que eles eram mais vulneráveis. Então a gente vai hoje ver aqui alguns estilos de pregadores ou de sermões que mais nos agradam. E será que não é apenas a reflexão daquelas ideias preconcebidas que a gente já tem? Vamos analisar aqui. O que a gente tem hoje no cardápio? O que a gente tem no nosso deck? No nosso card, nos nossos cards de pregadores para a gente escolher. E normalmente a gente tem acesso a esse cardápio pelo celular, no Instagram, no YouTube, coisas que a gente vai ali procurar para assistir, para ver. E mesmo na igreja, coisas que a gente mais se agrada e coisas que a gente não se agrada tanto, de alguns pregadores e de alguns tipos de sermões. Mas eu listei aqui alguns estilos que são, infelizmente, mais comuns na igreja. E a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, os sermões bíblicos seria aquele personagem mais raro, né? O sermão mais forte, o sermão bíblico é o sermão que Deus espera de nós. É o sermão que Deus espera que o pregador pregue. É o sermão que deveria ser o carro-chefe da igreja, dos nossos cultos, das nossas reuniões regulares. Seria o sermão bíblico, porém ele é o mais raro. Lutero dizia que o cristão verdadeiro é uma ave rara. Então a gente pode dizer que o sermão bíblico seria aquele card raro, raríssimo, que é muito difícil da gente encontrar, infelizmente, nas nossas igrejas hoje. Outro sermão que é muito comum, esse lá é raro, e agora a gente vai ver os comuns, né, que a gente normalmente vê com frequência, é o sermão de autoajuda, o sermão que adora fazer uma massagem no ego, né, aquele sermão que é apelativo, que vai das nossas emoções, que ataca o coração. Tem uma citação do Cícero ali no Diálogo sobre as divisões da oratória, em que ele diz que quando você quer convencer alguém, você apela para as emoções. Suspende o juízo e apela para as emoções. Então, não importa o argumento, não importa se aquilo que está sendo dito no púlpito tem coerência com o texto bíblico, não importa. O importante é que o pregador falou exatamente aquilo que você queria ouvir. Tá? Esse é um sermão muito comum. Normalmente, que a gente pode relacionar aqui com o sermão coach, né, que virou uma febre. Esses sermões estão virando constantes na igreja, inclusive na igreja adventista do sétimo dia. São sermões febre. Tá? A gente vive agora uma epidemia desses sermões coach. Outra coisa que tem no nosso cardápio ali para a gente eleger como nosso pregador favorito são os sermões ilustrativos.
Os sermões ilustrativos são aqueles carregados de histórias. Histórias bíblicas? Não. E é esse que é o problema. São carregados de várias histórias. Em 1800 e tralalá foi inventado não sei o quê. E olha só como essa abordagem dessa pessoa, ou então o inventor da roda, quando foi pensar na roda, teve tal insight. São sermões carregados de histórias, de ilustrações, em que a pessoa vai encontrar lá fora ideias e histórias que na cabeça dela tem alguma relevância ou alguma equivalência com o texto bíblico e na maioria das vezes não. Agora, a gente pode ressaltar o seguinte, Jesus usava muito ilustrações. Só que você botou a régua de medir lá em cima, né, meu irmão? Você quer se comparar com Jesus. Jesus usava, sim, ilustrações. Só que, se você fizer o uso dessas histórias, dessas ilustrações de forma errada, você pode fazer com que a ideia central do texto se perca, seja diluída nas suas histórias, nas histórias que você está contando, nas ilustrações que você está contando. Embora isso tenha o seu papel em algum momento dentro do sermão, isso não é o centro de tudo e nem deve ser a maioria daquilo que você está dizendo no sermão. Eu tive a oportunidade de, em algum momento, escrever algumas meditações para o canal Reavivados por Sua Palavra. E esse era um ambiente próprio para isso, em que você tinha ali poucos minutos para você escrever algo que tivesse relação com o texto bíblico, para que você pudesse ilustrar o texto bíblico. Então, até a ideia do nosso diretor era que a gente relacionasse com alguma história do cotidiano da vida das pessoas. Porém, não se tratava de uma exposição do texto bíblico. Logo, isso não é saudável dentro de um sermão num culto regular. Tá? Então fica aqui essa dica super importante para você pensar nisso e refletir e ver qual que é a sua realidade, qual que é a realidade da sua igreja. Tá? O sermão que vai de Gênesis ao Apocalipse. É aquele pregador que costuma começar lá em Gênesis capítulo 1 e terminar lá no finalzinho de Apocalipse, e a gente não sabe, não entende. Ele consegue falar de todos os temas da Bíblia, consegue perpassar ali toda a história da Bíblia, o povo de Israel, o período intertestamentário, consegue chegar lá em Apocalipse. Então, é um sermão que fala de tudo e ao mesmo tempo não fala de nada. O sermão motivacional, que esse também pode entrar naquela categoria do coaching, né, que é aquele sermão que a pessoa... o propósito dela é elevar a autoestima da igreja. Tá? Então, é como se ele fosse ali um grande psicólogo e a igreja fosse um grande consultório e ele está ali para fazer uma análise psicológica e tentar fazer você sair com o peito estufado daquele culto, sair motivado, sair para cima. Então, sermão motivacional. Você está dentro do nosso leque também. Sermão de grandeza. O sermão de grandeza é aquele sermão em que o pregador não admite derrota. Tá? O cristão não pode ter dúvida, normalmente tem muita dificuldade com o livro de Jó, né, por exemplo. Então ele não admite derrota, é só vitória, só vitória, só vitória, ele só conta a vitória. Tá? Como normalmente esse pregador tem ali preferência por alguns louvores gospel, aí, né? Alguns louvores evangélicos que têm o costume de ter essa pequena soberba de determinar, de dizer que é só vitória, agora tudo vai ser diferente, eu não vou mais ser derrotado, todos aqueles que duvidaram de mim agora vão ver, vão pagar pelo que disseram. Então esse é o sermão de grandeza, né? Nada bíblico. Para a gente finalizar, né, 2 tipos de sermão, que é o sermão viagem, sermão aqui em que o pregador abre o texto, lê o texto, fecha a Bíblia e agora ele começa a falar de tudo e viajar, e daqui a pouco a gente até esqueceu o texto que ele leu e a gente está até viajando junto com ele, tá, pessoal? Mas não tem nada de Bíblia, é apenas a viagem, a imaginação, a criatividade do pregador no seu pleno funcionamento. Infelizmente, não a serviço do texto bíblico, né, mas a serviço das suas próprias ideias e divagações. Tá? E por último, a gente tem aqui o sermão que é assim, muito requisitado, né, aquele pregador que é muito requisitado. Essa daqui é a habilidade muito requisitada pelos jovens, que é o sermão stand-up.
em que o pregador tira ali vários minutos, né, para se apresentar ali uma comédia, fazer uma peça de comédia, né, e tirar algumas risadas do seu público. Então esse daqui é um sermão que normalmente as pessoas costumam gostar muito desse sermão porque elas têm apego ali ao carisma daquele pregador. Aí não importa se ele está falando qualquer bobagem, qualquer besteira, porque a gente não quer saber do texto bíblico, a gente só quer saber de dar umas boas risadas e parabenizar no final aquele pregador, porque foi um bom sermão aquele sermão que ele fez. Então, esse daqui é muito comum também. Agora, pessoal, a gente precisa avaliar e analisar qual que é o propósito do sermão. Quando a gente lê a Bíblia e a gente entende, e eu vou fazer mais vídeos futuramente a respeito disso, do sermão bíblico, do sermão expositivo, formas da gente aprender a melhorar o nosso sermão, a escrever um sermão, a pensar um sermão de qualidade, um sermão saudável, um sermão que vai nutrir a igreja, a gente precisa entender qual que é o propósito do sermão. E tudo isso dentro do contexto bíblico. Eu já fiz algum tempo atrás postei um bloco de livros, de reflexões a partir de livros, lá no meu perfil, e futuramente eu vou fazer outra, que inclusive estou terminando agora, mas mais um bloco de livros para sugerir, né, para dar sugestão para quem tem interesse em aprender mais sobre isso, para a gente entender qual que é o propósito de cada sermão. Um sermão expositivo, um sermão narrativo, um sermão evangelístico. E se tratando de sermão evangelístico, por exemplo, a gente pode pensar aqui nos sermões lá no comecinho da igreja aqui no Brasil, né, logo no princípio dos sermões evangelísticos, sermões para grandes públicos, que foram ali inaugurados pelo pastor Alejandro Bulhon, aqui na história da Igreja Adventista. A gente precisa entender para que serviam aqueles sermões. Que a gente não deveria esperar que aquele tipo de sermão fosse um sermão expositivo, que o pastor Alejandro Bulhon fosse tirar ali alguns minutos do seu sermão para analisar a estrutura do texto, analisar a gramática do texto, fazer a aplicação correta do texto. Por quê? Aquele sermão era um sermão de colheita. O próprio Alejandro Bulhon, no vídeo que ele faz, tem aí no YouTube, você pode encontrar, embora tenha dificuldade do vídeo ser em espanhol, mas você pode ali, assistindo devagarzinho, prestando bastante atenção, você pode ver que ele mesmo diz que aqueles sermões dele eram próprios para aquilo, específicos para evangelismo. Eram para ser sermões feitos no final de um período em que os irmãos da igreja já tinham estudado a Bíblia com seus amigos e então levavam aquelas pessoas para aqueles grandes encontros nos estádios, para que ele pudesse então apelar ao coração das pessoas, para que ele pudesse apelar para que aquelas pessoas tomassem decisões. Então, por isso, os sermões do Alejandro Bulhon, nessa época, eram muito apelativos, eram cheios de histórias, eram cheios de ilustrações. Sermões de colheita. São sermões de colheita, são sermões específicos para colher batismos. Tá? Então, a gente não deveria esperar daquele sermão, ou daquele pregador, o Alejandro Bulhon, nesse caso, que ele fizesse uma exposição do texto, nem que aquilo fosse nutrir a vida da igreja. Então, você consegue se nutrir, biblicamente falando, a partir dos sermões evangelísticos do pastor Alejandro Bulhon? Não, porque o propósito, inclusive, dele não é esse. O propósito dele não é nutrir a qualidade de vida espiritual da igreja, mas levar o seu público a tomar decisões. Um público que já deveria ter estudado a Bíblia antes. Então, meu irmão, se você tem o costume ali de só ouvir sermão nesse tipo, só ouvir sermão nesse estilo, tome muito cuidado, porque você não está sendo nutrido. Você não está sendo incentivado a estudar a Bíblia. Não está sendo incentivado a buscar mais o Senhor. Não está sendo incentivado a entender mais questões profundas a respeito do texto bíblico. Então, uma vez que você entende agora que a gente tem um cenário caótico, a gente tem ali um leque de sermões e pregadores que é um cenário muito desfavorável para a saúde da igreja, a gente precisa trabalhar no sentido da gente aprimorar a nossa forma de pregar
e também a nossa forma de observar o cenário atual de pregadores da igreja no Brasil, ou especificamente da igreja adventista aqui no Brasil. E a gente precisa também ter em mente que quando você for para um culto, quando você for assistir a um culto, você precisa orar antes de ir para lá e você precisa pedir para Deus guardar o seu coração do pecado da arrogância, não ser altivo, como diz a Bíblia. Você precisa usar da caridade e dar um voto de confiança. Você precisa pedir para o Espírito Santo tocar o seu coração com aquelas palavras que serão ditas, mesmo que o pregador não seja da sua preferência. E para você que prega, você precisa buscar mais conhecimento. Eu vou fazer citações de alguns livros aqui, para quem é do meio adventista, por exemplo, o Testemunhos para Ministros e o Obreiros Evangélicos também. Você precisa se preparar, você precisa aprender a extrair do texto coisas que o texto diz, para você poder compartilhar aquilo que o texto diz e não as suas próprias opiniões. Inclusive, Ellen White, aqui nesse livro, ela nos adverte a respeito disso, né? Ela diz o seguinte, aqui na página 104 do Testemunhos para Ministros, ela diz assim: não devemos estudar a Bíblia com o propósito de manter nossas opiniões pré-concebidas, mas com o único objetivo de aprender o que Deus disse. Então, pregue a Bíblia. Pregue a Bíblia. É o conselho de Paulo para Timóteo. E eu vou futuramente fazer mais vídeos com citações da Bíblia a respeito desse tema, mas essa é a nossa responsabilidade. Tá? Há algum tempo atrás, numa igreja em que eu frequentava, a gente teve o cuidado de preparar um documento. Passou pela comissão da igreja, eu estava muito influenciado na época pelo livro do John Stott, O Perfil do Pregador. Então eu me coloquei à disposição da igreja preparando esse material, preparando esse voto, e eu vou mostrar aqui para vocês esse voto aqui, em que a gente começa dizendo o seguinte: o bom mordomo não adultera a palavra de Deus. Para a gente sentir o peso da responsabilidade que é. O que a gente está fazendo ali não é o momento da gente compartilhar as nossas próprias opiniões. Esse documento fazia questão de que todo pregador, se fosse da nossa igreja ou convidado, deveria pregar um sermão bíblico, em que as fontes fossem citadas, em que as fontes pudessem ser checadas, tomando como exemplo os bereanos. Então, e a igreja votou em comissão, isso foi passado, porque nós entendemos, como líderes da igreja, que tinha chegado a um nível perigoso a qualidade dos sermões, principalmente de convidados. E a gente se preocupou com isso. Tive a oportunidade de redigir o texto, mas a igreja abraçou a causa e se preocupou nesse sentido, e a gente conseguiu colocar aquilo ali sempre atrás do púlpito, né, atrás das paredes do púlpito ali, para que o pregador fosse convidado ou da igreja mesmo, ele tivesse acesso àquele documento. Eu queria fazer aqui uma citação do Schopenhauer, que ela não é diretamente ligada à pregação, mas a gente vai puxar ela um pouquinho para o assunto que a gente está conversando aqui hoje. Ela está no livro dele, que ele fala sobre a arte de escrever, e ela diz o seguinte: quem escreve de maneira displicente confessa com isso, antes de tudo, que ele mesmo não atribui grande valor aos seus pensamentos. Então a gente pode puxar um pouquinho para o nosso tema, que é pregação e pregadores. Aquele que prega com displicência, que não se prepara, que não busca conhecimento, não leva tempo, não se debruça sobre o texto, não se preocupa com a sua linguagem, não se preocupa com a sua apresentação, mostra com isso que ele mesmo não atribui valor a si mesmo. Ele não atribui valor àquilo que ele está falando, e nem atribui valor àquelas pessoas que pararam para escutar aquilo que ele está dizendo. Então o preparo é essencial. Para a gente terminar, eu queria que a gente refletisse juntos a respeito do nosso coração quando a gente vai para a igreja, quando a gente vai ser a audiência de um pregador.
para que a gente duvidasse das nossas próprias habilidades intelectuais e para que a gente não se colocasse num pedestal ou que a gente não se colocasse como um degustador de sermões, dando notas ao nosso gosto para aquelas pessoas que estão ali falando. Que a gente duvide do nosso ego, que a gente peça ao Espírito Santo, que a gente ore pelas pessoas que dirigem os cultos, para que a gente ore por aqueles irmãos que vão compartilhar a palavra no sábado, no domingo, na quarta-feira, para que Deus use elas, a despeito das suas dificuldades, a despeito das suas falhas. Assim como Ele também vai nos usar a despeito das nossas falhas. Muito cuidado com a arrogância, muito cuidado com o fato de você querer se colocar como a régua para as outras pessoas. A gente precisa entender que o Espírito Santo usa quem Ele quer. E a igreja faz essa grande gentileza para o corpo de Cristo, que é ceder a oportunidade para todos. Se colocar à disposição daqueles que se colocam à disposição. Dar oportunidade para o membro leigo. Acho que você também precisa estudar. E você também precisa buscar. E ore por essas pessoas que dirigem os cultos, que pregam, mesmo com a sua dificuldade, mesmo com a sua falha, com as suas limitações técnicas, mesmo com as suas limitações intelectuais, que a gente possa ter mais compaixão por essas pessoas, orar por elas e também ajudá-las. Se coloque à disposição, seja amigo, seja próximo delas, para que você possa conversar e apresentar estratégias para que elas possam melhorar e desenvolver as suas habilidades como pregador. E dessa forma você vai ser um grande braço do seu pastor aí no distrito, você vai ser um grande braço da igreja, uma mão auxiliando as pessoas na pregação do Evangelho e no ministério da pregação. Dessa forma, todos nós vamos crescer, sempre vai ter alguém te dando dicas e sempre vai ter alguém te ajudando nessa grande jornada.